Olá, buscadores de si. Hoje eu quero responder uma pergunta que eu considero bastante interessante, que a gente pode desbravar ela um pouco mais, aprofundar, que é como fazer para quem tem uma dificuldade de ter um relacionamento amoroso, como a gente pode olhar para isso sistemicamente, né? Eu tenho recebido muito essa pergunta de mulheres, de homens, né? Recebo também, recentemente eu constelei um rapaz dizendo como é que ele não tem dificuldade de ter a relação, mas ele tem dificuldade de manter um relacionamento. E isso é muito interessante, né? Porque hoje que a gente pode escolher mais, cada vez mais estamos com dificuldades de manter a relação. Antigamente, os nossos pais, os nossos avós se relacionavam muito jovens, se casavam, ficavam anos casados, né? Hoje nós participamos de uma geração onde a gente pode ter essa possibilidade de testar mais, né? Vou brincar um pouquinho assim, a gente namora, tem outros namorados, tem outras relações. E aí a pergunta é, como ter um relacionamento amoroso, né? Então, eu quero partir da dificuldade, né? O que dificulta, de fato, construir um relacionamento amoroso? Um primeiro ponto é a desordem do sistema familiar, né? Muitas pessoas têm dificuldade de manter uma relação por uma desordem. E o que isso quer dizer? Primeiramente, ocupar um lugar que não é seu na família. Né? Às vezes, por situações diversas do próprio casal, pai e mãe, um filho entra nessa seara, discute com uma das partes, assume o lugar dessa parte e não consegue manter um relacionamento amoroso. Por quê? Porque muitas vezes está preso a uma das partes. Então, logo, se minha mãe se separa do meu pai e eu tomo as dores do meu pai, eu posso querer ficar cuidando do meu pai, porque tadinho do meu pai, porque minha mãe se separou dele. E aí, energeticamente, eu fico casada com meu pai. Então, se eu fico casada com meu pai, eu não dou espaço para chegar um novo homem na minha vida. E isso é tão sutil, tão inconsciente, porque a gente vai, né? Essas pessoas muitas vezes se relacionam, encontram parceiros, né? Mantém uma relação 2, 3 meses, 5 meses, 1 ano, mas não conseguem engrenar, não conseguem instituir uma família, se casar. Por quê? Porque já tem um parceiro, já tem uma lealdade familiar ali atrás. No caso da mulher, esse exemplo cabe. Um outro exemplo que cabe na mulher é quando ela acredita, quando ela é filhinha do papai, e ela acredita que nenhum homem vai substituir o pai dela. Então, se ela coloca esse pai num altar, mas num altar sagrado, porque exaltar o pai e a mãe também é uma desordem. A gente tem que olhar para o pai e a mãe como real. Eles são reais. Então, quando eu exalto demais a minha mãe, quando o masculino exalta essa mulher, não tem uma mulher que vai chegar a ponto de substituir esse amor, isso tudo de forma inconsciente. Tá? Então, nenhuma namorada vai ter chance com essa pessoa. Por quê? Ele vai namorar, vai ficar às vezes anos namorando, né? Vai noivar, às vezes até casa, tá? Mas ele está conectado lá àquela primeira mulher, porque nenhuma mulher é igual a minha mãe. Então, muitas desordens, né, do sistema familiar atrapalham ter um relacionamento amoroso. Uma outra coisa que pode atrapalhar ter um relacionamento amoroso é a maneira qual você tratou seus relacionamentos amorosos anteriores. Então, por exemplo, se eu tive um primeiro casamento, um primeiro marido, e ao terminar essa relação, ou uma primeira esposa, né? E ao terminar essa relação, eu não consegui terminar essa relação de forma respeitosa, compreendendo que aquela pessoa, aquele homem ou aquela mulher, ela foi importante para que eu pudesse também evoluir na vida, ou seja, eu fique numa picuinha, eu fico numa dinâmica de raiva, ou eu fico numa dinâmica de ficar difamando essa pessoa para outras, tudo isso continua me fazendo estar conectada àquela pessoa. E essa conexão com uma outra pessoa dá menor espaço para quem chega. Então, se eu estou conectada lá atrás, quem é que chega tem a metade da minha disponibilidade.
Então, fica difícil também de manter uma relação, né? Então, é importante a gente revisitar as relações anteriores, ver como eu terminei essa relação, como ela foi terminada. É importante eu revisitar como eu lido na minha relação com meu pai e com a minha mãe, como eu honro cada um deles, se eu exalto demais, se nenhum homem vai substituir meu pai, se nenhum homem vai substituir a minha mãe. E é claro, nenhum homem substitui o pai e nenhuma mulher substitui a mãe. Porém, são lugares diferentes. Se eu, como mulher, quero me relacionar com alguém que substitua o meu pai, já é uma nova desordem. Porque eu estou tirando meu pai do lugar dele e estou querendo um homem que fique comigo como se fosse um pai. Olha quantas nuances tem nesse processo que é importante a gente revisitar. Então, gente, ter um relacionamento amoroso é o maior autoconhecimento que a gente possa ter. Porque a gente se desdobra, a gente se avança, a gente cresce, a gente se reconhece, a gente se diferencia. Porém, muitos emaranhados lá atrás precisam ser vistos para a gente saber que nível de entrega eu estou tendo para essa nova relação. Porque muitas vezes a gente acha que a culpa é do outro, né? O outro que foi embora, o outro que não teve atenção, o outro que não teve paciência. Mas a pergunta é: qual é, de fato, a sua disponibilidade para construir uma relação amorosa? Um beijo grande, espero que vocês tenham gostado. Deixo aqui aberto esse canal para que vocês possam fazer perguntas, indicar novos temas de vídeo e eu posso estar aprofundando esse tema um pouquinho mais com vocês, tá? Até mais!